Eu convido você a continuar comigo aqui em Mateus, no capítulo 6. Hoje a gente, passando do perdão, como eu disse na nossa última reunião, na véspera do Natal, eu iria prosseguir não mais falando em perdão, porque eu vou voltar ao perdão diversas vezes. Nessa exposição de Mateus, o perdão é um tema recorrente. Então eu não quis esgotar de maneira mais ampla, um pouco mais acurada, o que o Novo Testamento, especialmente o que Jesus diz, os evangelhos dizem sobre perdão, porque Jesus vai voltar ao tema diversas vezes e vai aplicar o tema em diversas ocasiões. Então, segura a onda, porque a gente vai falar de perdão mais adiante, várias vezes mais adiante. Então, aqui hoje, a gente prossegue no verso 13, na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, que é Pai nosso, Pai de todos e de todos nós, que estás sobre todas as camadas dimensionais e em todos os universos e nos universos dentro dos universos, em todas as existências. Que o teu nome seja visto, santificado, amado, reverenciado, louvado, adorado, porque todas as coisas que existem, existem em ti. Em ti. E quando eu peço santificado seja o teu nome, eu não estou falando de um conjunto de letras, porque o teu nome não é designável por letras. Tu és. E tu és para além de todo conjunto de letras ou de possíveis designações. Venha o teu reino, que é reino de paz, de justiça, de alegria, no Espírito Santo e de convívio humano e entre todas as criaturas de todas as criações. Venha o teu reino, o reino sobre o qual e de qual toma o nome toda a família, tanto nos céus, nas múltiplas dimensões, quanto aqui na terra, entre todos nós. Seja feita a tua vontade, e a tua vontade é amor, é justiça, é verdade, é acolhimento, é reconciliação, é pacificação, é entendimento, é sabedoria, é diminuição de possíveis conflitos, é facilitação da vida, no mínimo, para sermos concisos. Seja feita assim minimamente a tua vontade, que ela tome posse da nossa consciência e nós aprendamos a viver pela consciência, que isso seja feito aqui na terra, no âmbito das nossas ações, pensamentos e intervenções, como ela também seja feita em todas as demais camadas dimensionais da tua criação. E perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas, a de todos, as minhas e a de todos nós. Perdoa-me a mim, na medida em que eu também perdoo os outros. E ajuda-me a não guardar nada de ninguém, para que eu não faça retenção de nada contra mim. Ajuda-me a entender a simplicidade do princípio e do processo. E hoje, Jesus prossegue nos ensinando, dizendo: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É algo sobre o que eu falei durante mais de um mês seguido. Quando eu abri aqui em Mateus, no capítulo 4, os que vêm me acompanhando desde o início do ano, em Mateus, no capítulo 1, verso 1 de lá até aqui, me viram ficar um mês inteiro focado nas tentações de Jesus e no livra-nos do mal. Falei um pouco sobre o conceito de mal, mal conceitual, mal substantivo, as diferenciações dessa perspectiva, as implicações dessa perspectiva, e depois as tentações, e como aquelas 3 tentações de Jesus, é óbvio que Jesus não teve só aquelas 3 tentações, mas aquelas 3 tentações descritas em Mateus 4,
elas carregam e são elementos de natureza paradigmática universal. Estão presentes em praticamente todas as nossas tentações. São são elementos pivotais de todas as nossas tentações. Como mais tarde a gente lê na epístola do apóstolo João, na primeira epístola dele, chamada Epístola Universal, quando ele diz que as coisas que há no mundo, que são antagônicas à produção de uma consciência pura, limpa, liberta, livre em Cristo, são as mesmas que sempre estiveram presentes na tentação humana mais primeva. E aí ele alude, sem fazer menção específica, à tentação descrita em Gênesis, no capítulo 3, de Adão e sua mulher, daqueles seres humanos primitivos, no acordar do Homo sapiens sapiens, no abrir dos olhos, sem que se diga quanto tempo passou, mas chega aquele dia, aquela hora, aquele momento, em que o ser agradável aos olhos, viram que a fruta era agradável aos olhos, viram que era boa para se comer, e viram que era otimamente excelente para fazer um upgrade mental e de compreensão e de entendimento, para dar um salto quântico e fazer o indivíduo se assemelhar a Deus na sua própria compreensão, ser um Deus de si mesmo. João repete isso, porque tudo que há no mundo, a saber, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que são equivalentes àqueles três aspectos primitivos de Gênesis 3, são também equivalentes às tentações de Jesus em Mateus, no capítulo 4. São os mesmos elementos, as mesmas temáticas, os mesmos eixos. E eu já falei sobre isso, e quem está comigo sabe disso. Quem não esteve, dê um pulo lá. Está tudo gravado aqui no meu YouTube, é só você chegar e acompanhar e fazer uma atualização para o seu próprio benefício. Porque eu não estou falando aqui alguma coisa para fazer você ter argumento para conversa, para papo. Cara, você vá a uma igreja para isso. Vá a uma escola dominical para discutir. Aqui não, aqui eu estou querendo ensinar a viver. O evangelho que você ouve de mim não é diletantismo acadêmico, nem é um matar de curiosidades, nem é uma oferta temática para discussões em volta da mesa. Eu não sirvo para isso. Eu não estou aqui para isso. E quem quer que me deseje transformar numa pessoa cujo ensino pretextua esse tipo de interesse, está no lugar errado com a pessoa errada. Eu estou aqui para tentar ensinar a viver. Como Jesus não veio aqui para discutir com Epicuro, nem com Zenão, nem com Platão, nem com Sócrates, nem com Tales de Mileto, nem com os filósofos pré- ou pós-socráticos, nem com nenhum deles. Não veio, nem se dedicou às exigências acadêmicas, a tal ponto que os mais academizados de Jerusalém diziam: como e de onde vem tamanha sabedoria? A palavra é sabedoria. Não é conhecimento acadêmico, intelectual. Jesus não fica citando, como disse Platão, como disse Sócrates, como disse o filósofo XYZ. Você não encontra uma única citação em Jesus. Ele derrama sabedoria. Inquestionável, insofismável.
E sabedoria não é algo para a gente aprender e discutir. Sabedoria só tem significado se for para a gente viver. Viver. Por isso ele diz que ele é caminho, verdade e vida. Por isso ele diz que, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Diz que a vontade de Deus e a alegria do coração do Pai é que aquele que ouve a sua palavra a pratique. Não da forma de mandamentos e de um playlist de mandamentos, mas na manifestação do amor prático que cumpre toda a lei sem pensar na existência dela. O amor cumpre toda a lei do bem, da vida, em todas as perspectivas e dimensões, sem ter que recorrer, nem intelectual, nem moralmente, um só segundo a ela. No amor, todas essas coisas estão embutidas, são intrínsecas, fazem parte da natureza da prática e da essência do que Jesus, olhe, do que Jesus, não Sartre, do que Jesus, não Camus, do que Jesus ensinou sobre amor, sobre ágape, sobre esse amor sublime, que ama até o inimigo e ora pelo que nos persegue, sobre o amor fraterno, não leviano, que sabe que mesmo os melhores amigos cometem equívocos. E eu, por exemplo, nunca tive nenhum amigo que não tenha errado contra mim, pecado contra mim, ou falado algum mal a meu respeito, por razões da doença dele. Algumas vezes, especialmente no meu passado, por coisas erradas que eu tinha feito. Quando eu fiz coisas erradas e algum amigo meu ficou insatisfeito e falou disso, eu também nunca fiquei triste, ele estava certo. Eu nunca tive problema comigo mesmo em admitir meus erros, pecados e equívocos. Nem na infância, nem na puberdade, nem na adolescência. Nunca dormi me auto-justificando, nem me auto-explicando, eu não sei o que é isso. É uma lógica que, graças a Deus, eu não obtive. Agora, quando eu via que eles estavam com ciúme, com inveja, com comparações em relação às quais eles ficavam defasados, atrasados e perdidos, e por isso desenvolviam raivas, zangas e inventavam males, eu dizia, coitado desse cara. Mas no dia que ele chegava para mim e dizia, vamos bater uma bolinha, eu estava lá no pé com ele, não puxava o assunto, nunca chamei ninguém à parte para dizer, escuta, me explica. Eu ouvi dizer que você está falando isso, aquilo outro de mim. Não chamo. Como até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Tem gente que manda dizer, sabia que fulano que andou com você está falando mal de você em pequenos ajuntamentos, em pequenas reuniões. Oh, meu Deus, eu estou cansado disso desde que eu era um garoto na puberdade. Eu provoquei coisas em pessoas. Coisas ruins quando eu fiz algo ruim e coisas boas que provocaram algo ruim no coração de quem não era tão legal assim. Problema deles. Eu, velho, quando ouço isso, como eu ouço quase todo dia em algum lugar de alguém, ou chega algum recado, quem manda o recado sabe que eu não gosto nem de saber. E nunca procurei ninguém para saber, nunca liguei de volta para dizer, me conta, o que é que fulano está falando, o que é que fulano está falando. Eu não tenho o menor interesse. Eu examino a minha consciência como quem toma do pão e bebe do cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu me examino a mim mesmo. E assim, eu como do pão e bebo do cálice. Sem chamar juízo para mim. Se no meu coração aparecer algum tipo de memória, algum tipo de intuição, algum tipo de impressão de que eventualmente eu possa ter machucado ou magoado de alguma maneira
ou mesmo que seja num subjetivismo que só um ente que tem o nervo exposto possa... Caiu aqui uma coisa, Caio, o TikTok, só o Instagram um deles. Um ser tão sensível, tão sensível, tão sensível, uma pessoa dessa natureza, mas que eu veja que, coitadinha, coitadinho, precisa de uma ajuda e eu nem vou, nem puxo o assunto, eu só tento afagar, consolar, mas puxar o assunto é reforçar uma doença que eu não quero alimentar no coração de ninguém. Então, nem adianta, eu não tenho interesse no mal, na ilação, na construção, no pensamento adoecido dos outros, nos complexos de inferioridade que acabam fazendo ruminações e produções malignas a seu respeito que não condizem com a realidade. É uma questão que o sujeito vai ter que se curar diante de Deus, de algum modo, ele próprio, ela própria, porque eu não darei nenhum tipo de reforço a essa natureza de doença. Não alimentarei isso. E se você é um desses que vivem assim, querido, querida, você vai morrer seco, mas não vai ter de mim nenhum tipo de interesse nesse tipo de dodóizice que habite a sua mente ou o seu coração. Então, desista para longe de mim e não me mande recados, porque não chega. E os que chegam caem mortos, assim, pá, pá, porque eu não tenho interesse nenhum nessas tolices todas, nenhum interesse. Então, você que sabe o que você quer para a sua vida. Para mim, isso não é uma tentação. Não é uma tentação, dentre as muitas tentações. Mas Jesus está dizendo, não, Pai, livra-nos das tentações, não nos deixes cair, porque a tentação é descrita aqui como um buraco, como um vácuo, como uma evasão da realidade. Não nos deixes cair. É como quem vem andando distraído e tropeça no vazio. A tentação tem esse poder de colocar o nosso pé num ambiente que não é chão de realidade. Ela trabalha com aquilo em relação ao que ninguém tem capacidade de vencer. A fantasia. A fantasia. Mesmo no caso de Jesus, no transforma essas pedras em pães, que era algo que, em tese, ele poderia fazer, mas era mera fantasia para a realidade de uma mente saudável como a dele. Jesus nunca transformou pedra em pães. Ele transformou 5 pães e 2 peixinhos, ele multiplicou o peixinho em muitos peixes e os 5 pães em milhares de pães. Mas todos procederam da mesma natureza prévia. Quando ele abriu os olhos a um cego de nascença, ele fez uma pasta de lodo, cuspiu no chão, fez da poeira do chão, usou o elemento arquetípico do livro de Gênesis, no capítulo 2, de que o Senhor Deus formou do pó da terra o homem e depois tirou da costela do homem a sua mulher. Ele usa esse elemento arquetípico do livro de Gênesis para reconstruir os olhos de um homem, conforme a narrativa de Gênesis 9. Um cara que nascera cego e que, portanto, tinha todas as deficiências de uma cegueira congênita. Eventualmente lhe faltava até o globo ocular, eventualmente tinha até aquele vazio ocular para dentro. Mas você não vê Jesus pegar 2 pedrinhas e abrir os olhos e jogar o cara lá dentro do homem, dizer, façam-se olhos, de jeito nenhum.
Você vê sempre ele trabalhando de alguns elementos com as similitudes, água em vinho. Mas existe muita água em todo vinho. E assim por diante. Ele está sempre pisando no chão da continuidade, pelo menos, da realidade, no mínimo. Mas a tentação é o pé no vácuo. Não nos deixes cair. A própria palavra cair já designa a perda do equilíbrio, a perda da atitude de homo erectus, em relação a estar olhando com a perspectiva de quem sonda a realidade e o horizonte. A tentação já nos coloca olhando numa outra direção, que não é a do horizonte imediato, de realidades concretas, em relação às quais eu caminho e sou convidado a caminhar, onde existem as coisas tangíveis que eu sou convidado a lidar com elas, ou a resolvê-las, ou a tratá-las, ou a vencê-las. De modo que a tentação já nos fala de evasão. Evasão. É evasão. Não nos deixes cair em tentação. Porque quando você entra num processo de tentação, é porque você dialogou com a fantasia. Você entrou em discussão com a miragem. Você decidiu vencer a construção mental com a sua própria objeção de discussão fantasiosa. Quem discute com fantasia já tem a fantasia implantada no padrão modelar da sua mente, do seu cérebro, da sua construção de pensamento. Já está viajando, surfando nas ondas da ilação, da irrealidade, de modo que é uma causa perdida. Discutir com a tentação, eu falei isso diversas vezes aqui, falando de Mateus 4, não pare para discutir com a tentação. Ela vai vencer você. Como não pare para discutir com o diabo. Então eu vou ganhar o diabo na conversa, no papo, eu vou esmagá-lo, porque eu sou um bom teólogo, eu fui bem doutrinado, eu sou um crente fiel, eu vou vencer o diabo no argumento. Sendo o diabo aqui uma figura sinônima também para a tentação, porque é difícil separar uma coisa da outra. É também sexo dos anjos, ficar tentando separar o diabo da tentação, a tentação do diabo. Tentação é diabólica e o diabo é pura tentação. E ele é pai da mentira, ele é pai da fantasia, ele é pai da ilação, ele é pai da miragem, ele é pai da construção ilusiva, ilusória, ele é pai do holograma, ele é pai do que não tem tatibilidade e que não é real, porque tem muitas coisas que não são táteis, mas são reais, que não são visíveis, mas são reais. Ao contrário, frequentemente ele apresenta visibilizações irreais, são apenas miragens e hologramas, que na hora do abraço definitivo você descobre que foi malogro, que foi engano. Na hora da dentada, era pedra. Ficou a cara de um pão gostoso, parecia uma bisnaga. Aí você vai, e quebra os dentes. Ele diz, pula do pináculo do templo, porque os anjos vão te guiar com paraquedas celestiais, e você vai cair no meio do átrio do templo com todos te ovacionando. Tu vais cortar um caminho enorme em relação
a seres o Messias reconhecido, tu já vais pousar reconhecido. É uma aparição inquestionável. Pula daqui para lá. E todo mundo vai te adorar. Aí, o resultado é que Jesus iria pular, iria se esborrachar todinho. E se ouviria por todas as dimensões o eco da gargalhada satânica em relação a esse Deus iludível, enganável, tolo, manipulável, seduzível. Ou, ajoelha-te aqui e me adora, porque tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Jesus viraria apenas um demônio, o Belzebu dos Belzebus, vivendo como um diabo, se fizesse algo dessa natureza. Essa era a grande vitória maligna proposta, porque os fins nunca justificaram os meios, não justificam e jamais justificarão os meios em nenhuma dimensão, em nenhum lugar. Esse é um princípio que atravessa todas as camadas dimensionais de todas as existências. Do ponto de vista ético e relacional, os fins nunca justificaram os meios, jamais. E qualquer tentativa de que assim seja é diabólica, é maquiavélica, é perversa, é demoníaca. E o que se alcança ao final não traz bem, não traz vida, não traz paz, não traz saúde, não traz bem-estar, não traz evolução, não traz desenvolvimento, não traz pacificação, não traz nada que seja vida. Agora, todo dia tem bilhões de pessoas caindo na armadilha, caindo em tentações. Aqui mesmo, enquanto eu estou falando, meu Deus, tem um monte de gente caindo em tentação. Até no me ouvir, até naquilo que ouvem de mim, estão aí fazendo ilações, mirabolâncias, não tem a menor possibilidade de sentarem-se calmos e quietos um minuto e ouvir em paz. E tem até medo. Preferem logo dar um salto no abismo. Não vou ficar, esse cara é perigoso, ele tem o poder de me colocar num chão de concreção do mundo real que eu não estou afim. Eu bebo sim e estou vivendo, tem gente que não bebe e estou morrendo. E daí, ó, ferrem-se todos. Eu escolhi o meu modo de vida. E eu escolhi pular de cabeça na ponta da espada. Essa é a minha escolha. O que é que você tem a ver com isso, Caio? Cara, eu tenho tudo a ver com isso porque isso tem tudo a ver contigo. E porque eu fui colocado nesse mundo para me importar com você. Para ser tutor do meu irmão, para fazer o que eu puder fazer para ajudar o meu irmão a não se fazer mal. Mas é óbvio que eu conheço o meu limite. E é óbvio que eu sei até onde eu posso ir, até onde eu não devo ir, porque você tem que ter a liberdade de pular, inclusive, no inferno de cabeça, se assim desejar. Agora, se eu estiver por perto, você vai ouvir a minha voz. Se eu estiver perto o suficiente, eu vou te dar um toque. Dizer, cuidado, mano, mana. Olha o abismo bem na tua cara, na tua frente. Enxerga. Ou não põe o pé aí, porque aí é desfiladeiro de pedras pontiagudas. Você vai literalmente, como se diz na minha terra, se estrepar todinho. Mas a tentação é sempre um abismo. É um cair no vácuo, no vazio. Porque o resultado dela é vácuo e vazio. Ela não realiza o que promete. Você olha, como por exemplo, usando o arquétipo de Adão e sua mulher, lá em Gênesis 2 e 3, a árvore é bonita, é desejabilíssima. Ela é agradável aos olhos.
Porque tem coisas que não são agradáveis aos olhos. E a tentação, em geral, trabalha com os elementos da nossa agradabilidade, do suscitamento do nosso prazer, do nosso tesão, do nosso desejo, da nossa olfatividade, do nosso interesse, do nosso sentido estético, ou da nossa vontade de apropriação, de crescimento, de poder, de realização sobranceira, maior do que aquilo que a gente até então teve ou alcançou. É linda, ela faz promessas de bem-estar para mim, diz que eu vou ficar melhor, mais rico, mais poderoso, mais conhecido, mais insensado, mais percebido, mais adorado. E vou sair disso tudo superior. Você não vê a tentação te convidando para você se tornar menor do que você já é, pior do que você já está, para colocar você numa situação de zerificação absoluta, de nihilo. Quando chega essa tentação que diz mergulha no nada, essa já é a angústia de um suicida que supostamente desistiu de todas as ilusões, que se cansou de todos os mergulhos nas tentações e nas miragens, e que decretou que a realidade não passa de miragem no todo. Caiu em descrença profunda e teve a coragem dos suicidas antigos de dizer: como tudo não faz sentido, então tchau à mentira da existência. Mas é um gesto último de tentar abraçar uma realidade como vácuo absoluto, como nada, como coisa alguma, como nihilo total. O que é o extremo do engano? É o abraço da morte. Mas você está aí, vivendo a sua tentação. E Jesus está te dizendo, ore ao Pai, pedindo essa consciência. E quando você diz, não nos deixes cair em tentação, você está também pedindo uma ajuda celestial. Você está reconhecendo que entregue a si mesmo, você desenvolve aquilo que Paulo chama de uma disposição mental reprovável. Preste atenção. Quando você diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, você está reconhecendo implicitamente que entregue a si mesmo. Você está sujeito a desenvolver um estado mental reprovável, como diz Paulo. Um estado mental reprovável que decorre do quê? Paulo diz em Romanos e diz em outros lugares, como por exemplo escrevendo uma carta a Tito, outra a Timóteo, ele descreve o desenvolvimento desse estado mental reprovável, que é o indivíduo que se torna padrão de si mesmo. Ele é a medida de todas as coisas, ele se torna a referência primeira e última de tudo para si próprio. Ele não enxerga mais nada além de si. Ele cai nesse narcisismo autoadorativo. E ele vive de si para si, de si para si. E ele não tem nenhuma outra referência que não comece nele, não termine nele, não seja para ele próprio, para ela própria. E aí, quando você fecha esse ciclo, que você entra no estado mental reprovável que vai crescendo, se desenvolvendo, se expandindo, e à medida em que isso acontece, ele cresce em vício, ele é vicioso, ele é profundamente escravizante.
E ele é paralisante, ele quebra toda a possibilidade de que esse ciclo vicioso se abra. Ele fecha um processo mental, preste atenção, da gente, em que você fica preso. Como todo dia eu ouço pessoas me falando desse estado de recorrência, que não conseguem quebrar aquele ciclo de pensamento, É a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E quando você vai ver, em geral, são pessoas com uma dose bem expressiva de narcisismo, de egoísmo. E quanto mais o estado mental reprovável vai se fechando em nós, vai se sistematizando e vai nos sistematizando nele, piores nós vamos ficando em tudo que de ruim já nos habitava. O nosso narcisismo piora imensamente. A nossa ação egóica cresce indevida e imensuravelmente. A nossa treva aumenta. A nossa incapacidade de flexibilização mental se desenvolve. A gente se empedra, vai se tornando gente com aquele coração. Vem cá, coração de pedra, está lá longe. Mas nunca deixa de estar tão perto, o coração de pedra. E o cara vai e nem nota que está desenvolvendo isso. É um ciclo mental reprovável. Paulo chamou de disposição mental reprovável. Eu gosto dessa definição de Paulo porque a palavra disposição designa um pendor, uma inclinação. Tanto mais quanto assim seja, mais assim será. É um pendor, é uma tendência. E você vai tendendo cada vez mais. Quando eu era criança, a gente usava a palavra penso para designar, por exemplo, a pipa. Eu fazia uma pipa, aprendi a fazer pipa com 5, 6 anos de idade, eu fazia uma pipa bem legal, que em Niterói é chamada de cafifa e em Manaus, no Amazonas, de papagaio com rabiola. Eu gostava de papagaio com rabiola. Eu acabava de fazer, meu pai ali supervisionando, com talas de buriti, tudo bonitinho, coladinho, 2, 3 papéis para ter cores diferentes, uma rabiola bonita. Mas antes de você prosseguir, tinha um teste para ver se estava penso, se estava no nível e no prumo. Se tivesse um pouquinho fora do nível, como aqui, todo dia eu tenho que corrigir aqui essas câmeras, essas lentes, porque quando elas não estão tortas aqui, elas estão tortas lá no meu preview. Às vezes elas estão até certas aqui, mas eu peço para botarem o preview lá e lá, pelo ângulo, essa aqui é diagonal. Então, às vezes, uma pequena queda nela acerta na diagonalidade a perspectiva lá. Então, tudo tem que ter essa checagem. E na mente também. Assim como no meu papagaio. Porque senão você empina o papagaio, ele fica indo para um lado só. E você faz uma força para empinar um papagaio que está penso. E quando o vento bate na direção da penseira dele, que é como a gente chamava, ou chama ainda hoje lá na minha terra, aí é que ele chegava ao ponto de embiocar de lado. E perdeu o controle, e vinha. De modo que equilíbrio, manter o equilíbrio, é o que te ajuda a não cair numa disposição que vai fazer mal. Que vai colocar você sempre indo numa direção. Não adianta que haja alguém aqui tentando empinar você, como no papagaio, usando isso como ilustração, empinar, botar no alto, botar em favor do vento, ver se você sobe, porque é o próprio vento, por melhor que esteja, se você ficar parado com o papagaio penso na mão, o vento vai fazê-lo ir na direção errada.
tudo contribui, nesse caso, para essa direção do equívoco, do engano, porque está sem o equilíbrio essencial. E é isto que a disposição mental reprovável causa. Ela já é uma penseira, já é um estado de tendência, já é uma tortuosidade. E eu sou habitado pela tortuosidade. Você também. Você também, como Karl Marx também, como o Freud também, como Jung também, como Rogers também, como qualquer um dos especialistas da alma também, todos. Freud tinha um monte de psicopatologias que ele mesmo nunca se deu conta delas, mas ele era um cara que não podia nem encontrar o Jung depois de um tempo, porque se comparou tanto com Jung que chegou a ter crises de fazer xixi na calça, ou de ver o Jung ficar tão descontrolado de ira e raiva, chegar a cair desmaiado. É triste. O Jung tentou mergulhar profundamente nas suas sombras. Graças a Deus conseguiu sair delas porque ele era um homem de fé. Se ele não fosse um homem de fé, ele teria sido abraçado pela sombra da agonia para sempre. Porque eu e você e todos nós, e qualquer ser humano na face da Terra, incluindo o Papa Francisco, todos nós temos desvios intrínsecos. É o que o Novo Testamento chama de amartia, a palavra grega amartia, que é esse pendor, que é esse pensar, esse estar penso, essa propensão, propenso. Está com essa penseira para um lado. Isso é a amartia, que designa uma pequena tortuosidade, por exemplo, numa flecha, que aparentemente aos nossos sentidos possa estar completamente alinhada. Mas quando a gente atira, tanto mais quanto se atire de longe, mais espaço, mais tempo ela tem pela distância para aumentar o desvio. Quanto mais de perto, menos chance. Por isso é que às vezes se diz, nessa distância até eu acerto. Porque de longe, às vezes, havendo uma pequena tortuosidade, por milimétrica que seja, você atira, mas por causa do distanciamento aumenta a distância do alvo. Por isso o juízo é assim também. Você sempre julga a distância. Mesmo quem está perto de você fisicamente ainda está muito distante de você, porque você não sabe o que se passa na mente e no coração da pessoa. E a distância é estelar, ela pode dormir ao teu lado na cama, mas você está do outro lado do universo em relação a ela. Então não julgueis para que não sejais julgados, porque a tendência do pensamento é a penseira. O nosso pensamento já carrega uma determinada inclinação. A gente tem que puxá-lo para esse nível de equilíbrio o tempo todo, senão há uma distração. Como, por exemplo, por que eu fechei o olho aqui? Alguma coisa aconteceu lá, eles vieram aqui ajeitar essa câmera. Então, como eu estou falando uma coisa muito subjetiva para mim, eu fecho os olhos para nem olhar para o movimento aqui. Porque a mente tem a tendência de se distrair com as coisas. E eu tenho consciência do meu estado mental, que o meu estado mental é distrativo. E tanto mais quanto eu tenha consciência de como eu sou, da minha constituição, mais chances eu tenho. E mais quebrantado eu me torno, porque eu sei que eu não me banco. Eu não banco o meu próprio estado mental. Eu preciso de ajuda divina e celestial para manter a minha saúde mental.
Por isso a ênfase, por exemplo, do apóstolo Paulo é em buscar as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Ele está sempre me pedindo que a gente crie uma referência superior a nós próprios. Por isso Jesus ensinou aqui que é assim na terra como no céu. Não basta olhar para a melhor utopia terrestre. Qual é a melhor utopia social que já foi construída? Aí você pode sair vendo quais foram as melhores construções de sociologia igualitária, planetária. Não é o bastante. Porque você olha para o proponente e você vê que o proponente daquela propositura era um ser também torto, incoerente, se alimentava das coisas que ele próprio denunciava, era financiado pela antítese daquilo que propunha, como era o caso do Marx, ou do Engels, ou de vários outros. Todos pecaram, todos são tortos. Nenhum de nós é bom o bastante para cuidar do seu próprio estado mental, porque ele já tem essa tendência a ser reprovável. Foi por isso que Jesus não nos deixou iludidos a respeito de nós mesmos. Ele disse, ora, vós que sois maus, a gente vai chegar nisso aqui na frente, nos capítulos 11 e 12 de Mateus. Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste não dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem. Mas isso começa dizendo aos melhores de nós, aos que amam filhos, aos que cuidam dos animais, aos que cuidam da natureza, aos que olham para fora de si, tanto quanto para dentro, que se enxergam e que enxergam o próximo, e que não julgam para dentro e estendem a mão para fora. Os melhores de nós, Jesus ainda chama de maus. Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas. Os que sabem dar boas dádivas ainda são maus. Nas nossas mais maravilhosas virtudes ainda habitam egoísmos, ainda habitam fanfarrices, ainda habitam projeções, ainda habitam sutis desejos de troféus. Ai, meu Deus, o mais santo de nós, se enxerga de verdade, reconhece no próprio coração tanta tortuosidade. Por mais que o todo da vida seja belo, mas quando você olha para dentro de si, com o coração espelhando a verdade, você diz, não nos deixes cair em tentação. Você pede ajuda celestial, meu paizinho, Pai nosso, Pai de todos nós, meu Pai, olha para mim, porque eu tenho essa tendência. Eu tenho essa tendência. Eu nunca me esqueço da história de um amigo meu que não sabia tudo sobre o pai dele, que era um homem muito, muito, muito de Deus, muito santo mesmo. Um homem lindo, que eu conheci com todo o carinho da minha alma e amei de todo o meu coração. Desde muito cedo na vida, eu descobri que se tratava de uma pessoa rara. Aí depois, quando eu já estava aí com uns 19, 18, 19, 20 anos, eu vim a descobrir que ele começou a ter uns surtinhos na vida dele. Ele foi ficando muito idoso, e aí ele não conseguia ver algumas meninas bonitas, gostosas, de boca carnuda, boa de beijar, porque ele dava uma estremecida nele, ele ficava assim fora de si por 1, 2, 3 segundos. E quando ele próprio acordava daquilo, ele já estava tentando beijar a menina.
Só que ele não tinha coragem de dizer aquilo para ninguém. Foram as garotas que começaram a me contar. Porque sabiam do meu amor, da minha admiração, da minha reverência enorme para com a pessoa. Aí começaram a me contar. E eu dizia, por favor, não fala nada para ninguém. Você pode fazer com que passem a olhar para ele de uma maneira corrompida, quando ele não é um ser corrupto, ele é um homem bom. Isso é um desviozinho, por favor. E não conta para os filhos, não conta para ninguém. Por favor, pelo amor de Deus, não conte. Eu já era convertido. O Evangelho já estava em mim. Essa consciência que eu compartilho com vocês aqui já me habitava com aquela idade. Eu já era desse jeito com aquela idade. Eu já pensava na vida desse modo. E eu implorei para que as meninas que foram me contando, e aquilo foi ficando meio recorrente, calassem e, por favor, não formassem um clube, nem um grupinho, não falassem umas com as outras, nem com o melhor amigo, nem com ninguém, nem pedissem oração a respeito daquilo. A ninguém. Não confiassem a ninguém aquilo. E eu dizia, porque se trata de uma pessoa muito do bem. E que a gente tem que cobrir. É Noé de porre. Lembram de Noé depois do dilúvio? Como plantou uma vinha, fez vinho e tomou um porre. E ficou de bunda para cima, rolando na tenda, com aquele bundão noelino, para cima, pós-diluviano. E veio o filho dele, Cão, e agiu como, não como um cão, porque o cão ia dar uma cheiradinha, uma lambidinha, ia deitar do lado e ia ficar quieto. Mas não, o cão saiu fazendo pouco, o filho dele, que tinha esse nome. Fazendo pouco do pai. Contando a história, olha aí, ó, salvou o mundo, mas fica com a bunda de fora. Isso é um negócio nojento que Cão fez contra o pai. E aí os outros dois filhos, Sem e Jafé, entraram de costas, pegaram uma capa, um manto grande o bastante, entraram de costas e cobriram o pai, para nem ver-lhe a nudez. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque o melhor de nós ainda tem essa tortuosidade. Todos nós temos. Não se engane, você tem. Se você está vivendo num momento onde você acha que não tem nada disso se manifestando, é porque você ainda não se enxergou bastante. Porque mesmo quando isso não está se manifestando, isso está presente em nós. Não precisa se manifestar. Aliás, a melhor realidade que eu posso atingir para que isso não se manifeste é reconhecer a existência disso em mim, antes que isso se manifeste. Isso costuma se manifestar em quem não reconhece a existência disso em si próprio. Ou quem nega, ou quem diz não, essa admissão é do diabo, eu jamais admitirei. Eu sou santo de Deus. Eu sou santo de Deus porque eu sou santificado por Cristo Jesus. Porque Ele atribui santidade a mim, justiça a mim, graça a mim, é tudo favor imerecido. Agora, eu só sou santo porque eu sou santificado. E quanto mais eu sei que só sou santo porque eu sou santificado, mais eu ganho a graça de viver uma vida santa. Porque antes eu admiti que sem a santificação imputada, sem o favor imerecido, sem a graça unilateral de Deus me visitando, eu não realizo de mim mesmo bem nenhum. Porque eu sou essencialmente alguém que tem uma tortuosidade e que o melhor e as minhas melhores virtudes ainda padecem desse desvio.
Meu Deus, quando você chega psicologicamente a essa consciência, é que a sua saúde mental começa a se desenvolver. É quando você começa a poder lidar com a tentação, sem que a tentação gere neurose ou paranoia em você. Porque lidar com a tentação sem essa consciência prévia, que eu acabei de aqui expor, é a receita para neurose total ou para paranoia absoluta. O cara entra num estado neurótico de querer ficar santo por si mesmo, como a maioria dos religiosos vão entrando e vão ficando doentes, depois estão sendo medicados. Ou então é aquela paranoia total, é diabo vindo para todo lado, é demônio querendo me enganar, é aquela luta que não cessa, é aquele pavor horroroso que não traz e não dá trégua a ninguém. Eu sei que eu estou falando com você, se você quiser se enxergar. Agora, reconhecer que nós todos temos essa tendência a um estado mental reprovável é o que pode nos salvar de cair na tentação. E ter essa consciência é o que me faz olhar para Deus, o Pai nosso, o Pai meu, o Pai de quem eu sou, com tudo que eu sou, com tudo que eu trago, com tudo que eu represento, e dizer: não me deixes e não nos deixes. Porque se eu sou salvo da tentação, tanto melhor será se todos quantos estejam à minha volta dela também sejam salvos, para que nós não criemos uma sociedade de retroalimentação maligna, numa troca de uns para com os outros. De modo que até as tentações, salva-nos delas, não nos deixes, não apenas a mim, mas a todos nós, não apenas a mim, mas a mim, a minha mulher, a minha casa, a mim, aos meus filhos, aos meus netos, a mim, aos meus amigos, a mim e a todos aqueles que eu alcanço, a mim. E por tua graça, salva os meus inimigos, para que a vida deles, minha e de todos nós melhore. Porque entregues a nós mesmos, nós só temos o poder de piorar o mundo. Eu fico chocado de ver como a pessoa que não se enxerga, e a maioria, como Paulo diz, anda cega mesmo, como Jesus disse aos mestres de Israel, preste atenção, foi o que Jesus disse aos mestres de Israel, está aí em Mateus 23, quando ele os chamou de cegos, guias de cegos. É uma coisa diabólica. Quanto mais o cara é cego, mais ele se oferece para ser mestre dos outros, sem se enxergar. E aí se torna guia de cegos. E Jesus disse qual é o resultado. Vão cair ele e a todos quantos o sigam num precipício, num buraco que não tem tamanho. Num despenhadeiro do qual dificilmente há sobreviventes, quando a entrega é total. Como eu vejo alguns caras aí dando uma de coaches de vida, ensinando as maiores anti-realidades do Evangelho para vocês e fazendo isso até alguns deles em nome de Jesus. E cobrando milhões para vocês pagarem para aprenderem a distorção, o erro. E vocês pagam. Para você ver como a mente humana é doente. O cara paga, segue, se entrega. É uma vocação enorme para ser membro de seita, para oferecer a mente para o controle alheio, para a determinação alheia. Por quê? Porque são pessoas que mergulharam no tal do estado mental reprovável. O profeta Isaías diz, numa espécie de oração a Deus, dizendo que bem-aventurado é aquele que de fato
encontra em Deus um estado de pacificação da mente. Bem-aventurado é aquele cuja mente está firme em ti, pois esse terá um estado mental pacificado. Quando a mente está firme nele, não nos deixes cair em tentação, porque eu sei que entregue a mim mesmo, eu já sou um indivíduo penso, eu já tenho propensões. Mesmo quando eu me julgo, ou me penso, ou me imagino num estado de equilíbrio total, e baixo a guarda, e não tenho um olhar de reflexão sobre mim mesmo, é aí que eu entro no pior momento da minha existência. Quando eu penso que nem de Deus eu estou precisando de ajuda, que eu encontrei o meu equilíbrio mental sozinho. É trágico, é perigoso, é horroroso. Porque, de fato, quando eu entro nesse momento de jactância pessoal, de dizer, eu encontrei o meu estado mental melhor e mais equilibrado e nem foi preciso Deus na minha vida. Cara, isso dura um tempo, meu filho. 2 tempos ou metade de um tempo, como diz o profeta Daniel, até que você vai descobrir o seu desequilíbrio. Você vai descobrir o seu desequilíbrio. Tentação é alguma coisa em relação à qual nenhum de nós está livre jamais. Jamais. É algo no que eu preciso todo dia renovar a minha oração. Não nos deixes cair. Não apenas a mim, mas aquele que vive comigo também. Para que eu não me enraiveça com ele, para que ele não me tente, para que eu não seja seduzido e nem o seduza, para que nós não troquemos os nossos males na nossa ignorância mútua. Não nos deixes. Mas é olhando para cima que eu não tropeço no chão, é olhando para cima que eu não caio no buraco. Esse é o paradoxo do Evangelho, preste atenção. Um dos paradoxos do Evangelho é esse, é que é olhando para o Pai, para o nosso Pai, que eu não caio no vácuo da tentação diante de mim. É olhando para cima que eu ando firme no chão da terra, do mundo, da vida, da existência. E é não confiando em mim mesmo jamais. Tem alguns coaches que não aguentam nem me ouvir falar isso, porque eles entram em desespero, porque eles estão vendendo o oposto disso. Você tem que confiar em você. Eu digo, cuidado, você não é confiável. Olhe para cima. Olhe, como diz o escritor de Hebreus, olhe atenta e firmemente para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Olhe firmemente para ele, para Jesus. Não tire os olhos dele. Dizendo, livra-nos do mal. E dê um passo depois do outro, olhando para ele, seguindo-o, negando-se a si mesmo. Porque a tentação quer apenas um dia em que eu decida que eu estou tão bem, que tudo que me vem ao coração precisa e deve e pode ser validado. Quando você atinge esse estado de autovalidação absoluta, aí você entrou no chão do vácuo e da ruína, como exaltação pessoal, sem perceber. É a sua calamidade, que você chama de minha maior estabilidade. Qualquer dia que você diga, esse é o dia da minha maior validação pessoal, esse é o dia em relação ao qual eu não preciso fazer oração, esse é o dia
no qual eu não preciso de dependência. Esse é o dia em que está tudo arrumado, arranjado por mim, graças a Deus, eu fiz, eu alcancei, eu me equilibrei. Eu nunca me equilibrei, eu sou equilibrado todo dia. Eu nunca alcancei, eu sou alcançado e posto em alcance, todo dia. Eu nunca me bastei. Eu tenho dito, o Senhor é o meu pastor e nada me falta, todo dia. Todo dia eu digo, não me deixes cair em tentação. Não me deixa tu, socorre-me tu, vem tu ao meu encontro. Porque o dia em que eu me julgo mais sobranceiro, e mais elevado e mais estabilizado é justamente o dia da minha pior e maior e mais trágica fraqueza. Tem compaixão de mim, Senhor. Agora olha aqui. O estado mental reprovável, que é o que se instala na gente, é aquilo que decorre de eu dizer eu me basto. Eu sou o meu próprio tutor, eu sou o meu próprio coach, eu sou o meu próprio aconselhador, eu sou o indivíduo que cuida de si mesmo e que não precisa de nenhuma outra medida, nenhuma outra referência, nenhum outro modelo, não preciso olhar atentamente para nada ou para ninguém. Eu tenho os meus próprios paradigmas. Aí quando você diz isso de si mesmo, julgando que alcançou sua própria emancipação, como eu já vi tantas milhares de pessoas, é só uma questão de espera. E você vai ver a derrocada mental, emocional, afetiva, comportamental, de caráter dessas pessoas. Porque o estado no qual elas entraram foi esse. Esse estado mental reprovável que vai adiante. Paulo diz que quando a gente se habitua a viver no estado mental reprovável, o próximo passo é que a gente cauteriza a consciência. Você sabe o que significa isso, não é? O estado de cauterização. Quando você, por exemplo, tem um ferimento aberto, e você pega um cauterizador, algo que esteja fervente ou em brasa, e joga em cima do ferimento para forçar, não só a desinfecção, mas forçar também o estancamento da hemorragia, forçar, do mesmo modo, também a cicatrização por um ferimento que seja mais forte do que o derramamento hemorrágico e grude e aglutine as bandas da carne, fazendo agora algo que propicie uma cicatriz. E aonde quer que haja uma cicatriz, ali o corpo se torna mais resistente ainda na cicatrização. É o que a cauterização benéfica faz. Agora tem a cauterização maligna, que é quando a gente vai expondo a alma a esse ferrão perverso. A gente vai tirando a sensibilidade de nós mesmos. E assim como no lugar da cicatrização a sensibilidade é menor, no lugar da cauterização mental e de consciência, a sensibilidade vai diminuindo. E tanto mais quanto você permita a cauterização, ou tanto mais quanto você se autocauterize. E como é que você faz isso? É a pergunta que você está dizendo. É se expondo recorrentemente àquilo que você sabe que é mal, que é ruim, mas que você prende a respiração e encara outra vez. Você vai e encara outra vez. Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Chega uma hora em que você se dessensibiliza.
Você perde, inclusive, as suas sinapses de interpretação de dor. Preste atenção nisso. Você perde, inclusive, as suas sinapses de interpretação de dor. É como diz o livro de Provérbios, no capítulo 30, no capítulo 29, no verso 1 do capítulo 29, que diz que o homem, muitas vezes repreendido, endurece-se, será quebrantado de repente sem que haja cura. Você vai se cauterizando quando você vai tendo notícias da verdade, notícias da verdade, notícias da verdade, e vai se endurecendo. Tanto mais quanto você ouça a verdade e fecha o coração, mais cauterizado você fica. Por isso é que o apóstolo Pedro diz que era melhor que certas pessoas nunca tivessem conhecido o caminho da verdade. Preste atenção nisso. O apóstolo Pedro diz que era melhor, seria melhor que algumas pessoas nunca tivessem conhecido o caminho da verdade, do que, tendo-o conhecido, terem dado de mão, ou virado de costas, ou renegado, ou simplesmente deliberado abandonar. Porque o estado dessas pessoas se torna infinitamente pior. Foi o que Jesus disse, do mesmo modo, usando a ilustração de uma pessoa que tinha ficado possessa de espíritos malignos e que fora liberta desses espíritos malignos pelo poder e pela chegada de Jesus. A pessoa estava como o quê? Usando uma metáfora de uma casa tomada, ocupada, que foi o que Jesus usou, estava tomada e ocupada por um sequestrador muito bem armado, até os dentes, que dominava tudo, até que chegou um. E esse que chega de fora, Jesus diz que é ele próprio, a quem Jesus chama de o mais valente, e pega e arromba aquela porta, entra, amarra aquele ente muito bem armado e o expulsa. E aí Jesus diz que se os que estão dentro da casa convidam o mais valente para morar ali, para ser ele agora o senhor daquela casa, porque ele não é mau, ele só é valente, ele só tem o poder de expulsar o mal. E ele ocupa aquele lugar com graça, com bondade, com liberdade, com saúde, com vida. Ou ele dá também a liberdade de que o indivíduo que foi salvo imediatamente daquela perversidade do valente bem armado e perverso, e que foi expulso, também diga, não, eu não quero ninguém, eu vou viver vazio, eu só vou arrumar a minha casa, o que eu estou precisando é só de uma mobília nova. É só de uma psicologia nova, de uma mobília nova, de uns acertos morais ou éticos novos, ou de um ajuste religioso novo, mas eu não preciso dessa presença poderosamente essencial, me habitando e me transformando. Aí Jesus diz que depois de um tempo, esse valente anterior, bem armado, dominador, despótico, perverso, volta. Aí ele olha e diz, oba, a minha casa, que eu possuí durante todo o tempo, tanto tempo, está vazia, ornamentada, decorada, sem dono. Aí ele nem entra sozinho. Ele vai e busca 7 outros piores do que ele. Isso é uma lógica do inferno que pouca gente aprende. O mal não tem compromisso em fazer menos mal. O mal só sabe se piorar na gente. Aí ele vai e busca outros 7 piores do que ele, e o segundo estado
daquela pessoa se torna muito pior do que o primeiro. É isso que o estado de cauterização faz acontecer na gente. Eu sou tomado por essa presunção de que eu me basto. Aí eu digo, não, eu sou o modelo de mim mesmo. Aí eu me entrego a mim mesmo, dizendo, eu sou altamente confiável. Eu confio no meu estado mental, eu confio na minha lucidez. Eu não preciso de referências. Eu não preciso checar as coisas em mim. Eu não preciso de reflexos nem de espelhos que me ajudem a me ver. E se porventura eu me vir, eu quero logo me esquecer do que eu vi, porque eu não tenho tempo a perder com retoques em mim mesmo. Isso é um diletantismo ao qual eu não me permito, aí vai andando cada vez mais num processo de enfeiamento do ser, que não se enxerga, não se percebe, e vai aumentando os vícios, as idiosincrasias, os males, a dessensibilização, a infelicidade, a infelicitação do próximo, e não vai sentindo nada, vai achando e naturalizando e normalizando todas as coisas. Esse é o estado mental reprovável que atinge a cauterização. E a cauterização me torna completamente insensível. E essa profunda e total insensibilidade me faz abismar-me na mais profunda tentação e me põe em conluio com ela. Me põe em conluio com ela de modo que o que seria antes tentação agora passa a ser meu bem. Passa a ser meu apego, passa a ser meu namoro existencial mais essencial, passa a ser aquilo acerca do que eu digo, sem isso eu não vivo, passa a ser o meu amor pela morte, passa a ser a minha lua de fel no inferno, dizendo não me tires daqui, porque é aqui que eu quero estar. Aí você diz, e é possível chegar aí? É claro que é, olha para você, cara. Olha para você, menina. O problema é que isso é tão dessensibilizante que a gente chega aí sem notar. Olha para o mundo em volta. Veja quantas pessoas neste mundo estão dizendo o que eu estou dizendo aqui e agora. Me diga quantas você conhece dizendo exatamente o que eu estou dizendo, ensinando o que eu estou ensinando. Quantas? É porque a grande maioria não tem mais alma. São só bonecos de carne, máquinas solares. São entes funcionais. São parte do homo tecnológicos, sabem operar qualquer equipamento, mas não tem alma. A alma morreu, desapareceu. O nervo do ser foi secado, cauterizado, acabado. E quando você fala em tentação, eles dizem, é interessante, eu vivo sem tentação. É claro que sim. Você e a tentação se tornaram um. Já não é mais tentação, é tua prática. Se tornou teu caráter, se transformou no teu comportamento, se transformou no teu modo de pensar, se transformou no teu paradigma, se transformou em sinapse em você, se transformou em atitude, se transformou em modo, se transformou em ideologia, se transformou em política, se transformou em filosofia, se transformou naquilo que você é e nem percebe. Horrível, feio, horroroso, monstruoso, mas não se enxerga. E ai daquele que tente refletir quem você é para você mesmo, vai ser odiado por você para sempre. É por isso que eu sei que é difícil essa tarefa a qual eu me entrego há anos, todo dia. Quando acontece de o Espírito Santo tirar o véu e alguém enxergar, essa pessoa te ama profundamente e fica grata para o resto da existência dela. Mas quando não acontece de ser assim,
você passa a ser odiado de todos os modos e formas diferentes. E tanto mais quanto você se torne assim, e você viva assim, caminhando numa vida bonita em Deus, mas que só é bonita em Deus porque diz, não me deixa cair, não nos deixes cair, porque bota a mão nele e olha firmemente para ele, não se desvia de querer segui-lo todo dia. E não confia em si próprio dia nenhum. Não se estriba no seu próprio entendimento, como diz o Salmo. Bem-aventurado é o ser humano que não se estriba no seu próprio entendimento. Guarde isso aqui no seu coração para você. Bem-aventurado é o ser humano que não se estriba no seu próprio entendimento. É o cara que não acha que botou o pé, montou no cavalo, botou o pé ali, se estribou no seu próprio entendimento, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Quando você se enxergar, você vai estar rolando de despenhadeiro abaixo, infelizmente, meu filho. Se houver tempo para você. De modo que hoje, já falei tanto em tentação, durante o mês inteiro que eu fiquei no capítulo 4 aqui de Mateus, falando de tentações, que eu decidi falar sobre o que mais nos impede de perceber a tentação, que é entrar num estado mental reprovável, que é ter a consciência cauterizada, que é estribar-se no seu próprio entendimento, que é não enxergar a tortuosidade essencial que habita a todos nós, em razão da qual nenhum de nós deve andar jactantemente, nem dizendo, eu alcancei a minha validação mais profunda e absoluta acerca da minha própria saúde humana, mental, espiritual, moral, cidadã ou de qualquer nível. Não entre nessa. Deus habita com o quebrantado e com o contrito de coração. Isso não vai variar jamais. O convite de Jesus não muda nunca. É feito às mesmas pessoas dizendo a mesma coisa. Mas eu já encontrei gente que disse, eu não estou mais precisando desse convite, isso era só quando eu era ainda uma pessoa não convertida. Foi que eu ouvi com toda atenção esse convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí o cara diz, quando eu era assim, novinho na fé, eu precisei tanto disso agora, graças a Deus eu passei dessa. Eu já ouvi isso demais, você está pensando que não? Eu já cheguei a ver um cara que um dia, muito rico, e que eu tinha evangelizado a ele e a esposa, mas depois eu fui embora da minha terra e ele ficou lá em Manaus. Alguns anos depois eu encontrei com ele. Ele muito bem financeiramente, um dos homens mais ricos da cidade. E a gente ia entrando numa das empresas dele, ele falou, olha só o que eu construí. Olha o tamanho desse negócio aqui. E eu fico me lembrando, pastor, daquele tempo em que você me mandava ler o Novo Testamento todo dia, ler os Evangelhos todo dia, e que eu decorei Mateus capítulo 11, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, porque eu não conseguia nem me levantar, porque eu não tinha ânimo para viver. Agora, olha só, graças a Deus, eu já nem mais o Novo Testamento preciso ler, de tão bem que eu fiquei. Já nem preciso mais disso. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, é difícil você encontrar uma pessoa tão estúpida quanto esse cara. Mas ele está aqui, na minha frente, se jactando dessa horrorosa idiotice.
Como eu já vi tantos líderes espirituais aqui do Brasil, que milhões de vocês celebram, me dizerem, isso era no tempo da minha conversão. O evangelho que você prega me foi muito útil quando eu estava me convertendo. Agora eu passei disso. E você ficou com o teto baixo. O teu teto continua no quebrantamento, na contrição, no arrependimento, na vida com Deus, nessas coisas todas que são muito boas para quem está chegando, pastor Caio. Mas o meu negócio agora é grana, é prosperidade, é reinar em glória, é a teologia do domínio, da soberania, é a definição dos destinos da pátria. E eu olho para toda essa legião de idiotas idiotificados e o meu coração diz, meu Pai, como o diabo conseguiu se entronizar na alma desses caras e eles não sentem nada de tão cauterizados que ficaram. Aí tem gente que me pergunta, escuta, o que é que eu digo para os meus amigos, Caio? Que te ouvem e falam mal de ti. Eu digo, pelo amor de Deus, não perca seu tempo. Os únicos amigos que você tem que falam mal de mim são crentes. Os ateus, os agnósticos, os de outras religiões, até os satanistas entendidos do babado me respeitam. Só crente é que fala isso porque são os mais cauterizados, não se enxergam. E aí, parênteses, vale dizer que quando Jesus falou disso, de um cego guiando outro cego, ele não falou de meretrizes guiando mulheres para o abismo. Ele não falou de publicanos e pecadores guiando outros para o abismo. Ele não falou de centuriões romanos guiando outros para o abismo. Ele não falou nem de políticos da hora ou da época ou do momento guiando outros para o abismo, não. Ele falou dos religiosos mais religiosos de Israel, naqueles dias, que competiam pau a pau com os essênios. A diferença é que os essênios viviam uma vida monástica, para não se contaminarem com ninguém. Mas os essênios eram profundamente farisaicos. E os fariseus viviam na sociedade, porque eles eram aqueles que queriam levar uma palavra de proselitismo, e eles achavam que eles cresciam em glória, tanto mais quanto eles conseguissem fazer a cabeça de terceiros. É aquela história, quanto mais gente comigo, mais glória para mim. Assim eram os fariseus. Eles eram evangelizadores da desboanovização legalista que eles ensinavam aos outros, do inferno que eles praticavam contra os outros. Mas eram os mais religiosos dos dias de Jesus. Não havia nem comparação. E Jesus diz isso aos mais religiosos do seu tempo, que até os dias de hoje não tem gente tão religiosa quanto eles, nas meticulosidades da prática e da obediência à religião de Moisés, da Torá, do Velho Testamento e dos rabinos de Israel, que eram os fariseus. Os mais de todos. Eram os guias de cegos, são os mais perigosos, são os mais dissimulados, são os mais demoníacos, são os mais ilusivos, são os que têm o poder de provocarem o maior mal, são os mais dessensibilizados e dessensibilizantes dos outros. Então, os seus amigos, não perca seu tempo tentando convencê-los a meu respeito de nada, e nem acerca do Cristo Jesus que eu prego. Porque eles não querem esse Jesus que eu prego, que é o Jesus dos evangelhos. Eles querem o Jesus da religião, eles querem o Jesus de um pastor cheio de
autoglorificação. Eles querem um pastor que ensine a como ficar rico do dia para a noite. Eles não querem ninguém que ensine renúncia, amor, sacrifício, negar-se a si mesmo, compaixão, solidariedade, desenvolvimento humano, evolução mental, espiritual, graça, acolhimento, bondade. Não, isso é coisa para otário. Como um dos maiores líderes evangélicos do Brasil já me disse, isso é coisa para otário, cara. É por isso que aqui na minha igreja é proibido falar de Jesus. Aqui a gente fala de Moisés, de Abraão, de Gideão, de qualquer um, de Elias, de qualquer coisa. Jesus não. Jesus traz à mente uma coisa que eu não quero que os crentes que me seguem tenham na cabeça. Eu quero que eles sejam briguentos mesmo, eu quero que eles sejam raivosos, eu quero que eles sejam odiosos. E eu ouvi isso de 4 ou 5 que continuam aí na parada fazendo um horror horrível no país há 30 anos passados. Aí você diz, por que Deus não eliminou essas pessoas ainda? Se me permitissem perguntar isso a Jesus, eu não perguntaria. Deus me livre, eu não tenho pergunta nenhuma a fazer a Jesus. Nenhuma. A única que eu tenho, eu não faço, que é porque eu, Senhor. Porque que eu continuo aqui. Eu não faço, porque eu sei a resposta. É porque eu só bebo todo dia o cálice da salvação. É só o que me concerne, é beber o cálice da salvação. É beber graça e graça. É me alimentar de favor imerecido, porque eu não tenho nada a oferecer. Então, pergunta nenhuma a fazer. Mas você está cercado disso. De todo lado. Eu só não estou com a proximidade disso à minha volta. Mas eu sei exatamente como essas artimanhas todas funcionam, por isso eu não dou moleza a mim mesmo. Eu não sou neurótico de nada, paranoico de coisa alguma, mas me mantenho vigilante o tempo todo. Mantenho, como Jesus mandou, a minha chama acesa. Não quero ser como uma daquelas virgens negligentes que dormem na espera. Quero me manter acordado. Quero ter óleo da vida, do Espírito Santo, do Evangelho, da palavra, da exultação do Espírito, da fé simples em Cristo Jesus, acesa em mim o tempo todo. Para que os meus olhos estejam bem abertos. Eu não sou daqueles que dormem, não quero ser daqueles que prestam atenção. Sem nenhuma jactância, sem nenhuma arrogância. Justamente por isso, com toda a vigilância, porque o arrogante não vigia, o vigilante sim. Como Jesus disse, se o pai de família soubesse a que horas vem o ladrão, jamais seria roubado. Trancaria as portas e vigiaria. E como eu não quero ser roubado, eu fico vigilante. Eu não admito em mim esse estado de negligência, de sono, de luz apagada, porque eu não andei o bastante nem o suficiente, nem eu, nem ninguém, nem nenhum de nós jamais, para dizer eu passei do ponto de retorno em relação ao pecado, à tentação. Deus nos livre de cometermos esse tipo de pecado, de equívoco, de burrice, de autoglorificação idiótica e narcisística. Que Deus te salve dessa burrice sem tamanho. Não nos deixes cair em tentação, porque a tentação está à nossa volta, está dentro de nós, nos habita. Ela existe com diabo ou sem diabo. Eu não preciso nem de diabo para que a tentação me habite, ela habita em mim, como diz Paulo, em Romanos no capítulo 7.
Paulo diz que ele era habitado pelo pecado que existia nele, que a palavra que ele usa é o pecado que habita em mim, na minha carne, nesse ente predatório que existe em mim, nesse ser egótico que eu sou, com essa tendência narcisística que todos nós temos. Até o deprimido frequentemente se deprime por não realização narcisística dos seus objetivos. Meu Deus! Narcisismo está presente com muitas caras e com muitas formas e de muitas maneiras em todos nós. Pobre daquele que apenas projeta o narcisismo como uma máscara, com uma certa fisionomia de vitória e sedução. Ela habita inclusive aqueles que sofrem de autorrejeições profundas. Quando você vai examinar, a autorrejeição vem da frustração de não ter tido uma glorificação narcisística na vida. Portanto, não nos deixes cair em tentação, porque o caminho dela me pré-habita, mas livra-nos do mal. Porque o mal também está dentro de mim. E ele não precisa de ninguém além de mim. Não precisa de diabo, não precisa de companhia. Eu sozinho numa ilha deserta com o diabo amarrado e longe de mim, ainda sou um perigo para mim mesmo. Se eu disser, não tem ninguém para me tentar, nem visível nem invisível. Eu aqui sou a expressão de mim mesmo. Você, sendo expressão de si mesmo, pode descobrir o pior estado mental, da pior cauterização, da pior treva que você não pôde, até o dia de hoje, sequer imaginar. Ela é passível de abraçar você sozinho, aonde quer que você esteja. Por isso, esse pedido, não nos deixes cair em tentação, é um pedido de um coração quebrantado, continuamente contrito, de dia e de noite. É uma contrição contínua. É um quebrantamento crônico. É um estado de não confiabilidade pessoal, que é o que me dá toda a confiança que eu possuo. E quem quer que olhe para mim, vê que eu sou um cara desassombrado de assombrações humanas, demoníacas, diabólicas ou de qualquer natureza, porque eu estou ancorado em Cristo Jesus. É por isso que eu não tenho medo de nada, não é por causa de mim, não. Eu não confio em mim mesmo. Eu não me banco, eu não me garanto, eu não sou o cara. Mas eu sigo o cara. Eu estou ancorado nesse amor. E eu estou vinculado a essa fidelidade dele para comigo eternamente. Senhor Jesus, eu te peço que essa palavra singela, esse abrir do meu coração, com as pessoinhas que estão aqui, com aquelas muitas que ainda verão e ouvirão e guardarão, tenha trazido um benefício de natureza eterna para cada um. Por favor, que o teu Espírito haja como tu prometeste, Jesus. Tu estás vivo, ressuscitado de entre os mortos, e o Espírito Santo está aqui soprando aonde quer. E eu te peço que ele sopre na mente, no coração daquela que me ouviu com o mínimo de desejo de acolhimento espiritual. Por favor, os dias são difíceis, a distração é profunda, as fábricas de ilusão estão por todo lado, a pressa é animada pelo próprio diabo no coração assustado de todo mundo, tomado por essa ansiedade horrorosa que não deixa ninguém parar para refletir em coisa alguma, mas que haja o milagre desse instante transformador e que ele perdure eternamente. É o que eu te peço, em teu nome, Jesus. Amém, amém.